Vamos orar. Peço aos irmãos que curvem as frontes. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã. Pai, reunidos em volta da Tua Palavra. Ó Deus, diante da Tua presença nessa manhã, nós aqui nos reunimos, Senhor, para bendizer ao Senhor, para agradecer a Ti, Pai, por todos os benefícios da graça, Senhor, que Tu tens dispensado às nossas vidas. Queremos nessa manhã, Senhor, ofertar o nosso culto com gratidão em nossos corações, Senhor, em reconhecimento a cada aspecto, Senhor, da Tua providência que cerca o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família, que cerca, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, que cerca a história das nossas vidas, Senhor. Essa providência que faz, Senhor, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, cooperem, Senhor, para este propósito supremo, Senhor, que é salvar pecadores como nós e formar o caráter de Cristo. Ó Deus, naqueles aonde o pecado abundou, aonde o pecado, Senhor, agiu, a Tua graça tem superabundado, Senhor, na formação do caráter cristão em nossas vidas, na transformação da nossa mente, do nosso coração, do nosso caráter, na transformação, ó Deus, de nossas vidas, Senhor. De modo que tudo, Senhor, que o Senhor tem feito chegar às nossas vidas, à porta das nossas casas, tem cumprido este plano eterno, Senhor. Tem feito valer, ó Deus, este propósito supremo. E nós nessa manhã, após mais uma semana, Senhor, de correria, de trabalho, de dificuldades que surgem em nossas vidas, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã. E agradecidos, Senhor, queremos bendizer o Teu nome na pessoa bendita de Jesus. Pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas transgressões. Perdoe os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas condutas. Perdoe, Senhor, tudo aquilo em nossas vidas que ainda representa uma transgressão da Tua vontade, da Tua lei, que ainda de forma efetiva transgride aquilo que conhecemos ser errado. Ó Deus, queremos pedir perdão ao Senhor. Pedir que em Cristo Jesus Tu nessa manhã lave as nossas consciências de toda obra morta, de todo pecado, Senhor, para que em paz, ó Deus, no coração e com a consciência tranquila, possamos bendizer o Teu nome de forma verdadeira, Senhor. Que a Tua palavra nessa manhã também alcance os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor use mais uma vez as professoras das crianças, dos adolescentes. Amém. Ó Deus, o Senhor use, irmão Davi, nessa manhã, a mim, Senhor. Que a cada um de nós, Senhor, possamos ser usados pelo Senhor, como Ricardo. Amém. Ó Deus, que a Tua graça, Senhor, nos auxilie, Teu Espírito nos ajude a ensinar a Tua palavra nessa manhã. E que a Tua palavra alcance, Senhor, os corações. A Tua palavra, Senhor, seja aplicada em nossas vidas, ó Deus. E que nessa manhã o Senhor nos proporcione um exame verdadeiro dos nossos corações para participarmos da mesa do Senhor. Que nessa manhã possamos ser confirmados na comunhão, na verdade. Ó Deus, possamos nessa manhã de forma verdadeira, Senhor, confirmar a nossa comunhão no corpo de Cristo. Amém. Ó Deus, são essas bênçãos que nós te suplicamos. As bênçãos sobre a vida do Teu povo, sobre a vida daqueles que não puderam estar presentes. Manda Núbia que está fazendo prova. Ó Deus, dá graça ao Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 60. Aleluia, aleluia, grato, Senhor, ai.
Salmo de número 121. Deus, o fiel guarda do seu povo. O salmista, escrevendo o Salmo 121, começa dizendo no verso 1: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se assentem, irmãos. O Salmo descreve, irmãos, a vigilância perfeita de Deus para com o seu povo. E este Salmo foi descrito, ou foi escrito, enquanto o povo caminhava em direção ao templo para adorar a Deus. E neste caminho era cercado de montanhas, montanhas e mais montanhas, porque Jerusalém está cercada por montes. E uma das características do povo pagão, do povo que estava em volta de Israel, era adorar os seus deuses nos montes, com a perspectiva de quanto mais alto eles chegavam ao pico do monte ou ao cume do monte, mais próximo eles estavam dos deuses deles e mais aceito seria o sacrifício deles. E o salmista, olhando para os montes, ele diz: não são os montes quem nos guardam. Não é a nossa subida ao monte que fará com que Deus se volte para nós e nos guarde em segurança. E o versículo 1 estabelece uma pergunta: de onde virá o nosso socorro? Será dos montes? Será da natureza? Será da terra? Será dos recursos que tem na terra, ou dos recursos que tem no céu? De onde vem o nosso socorro? A pergunta está no próprio Salmo. O nosso socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse? Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Aquele que criou os montes, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou os homens, aquele que fez a alma, que deu ao homem o corpo, que fez todas as coisas. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa ajuda, o nosso suprimento, a nossa caminhada segura. É Ele quem nos faz repousar em segurança. O próprio Salmo responde. O Salmo também mostra como Deus nos guarda, como Ele estabelece essa segurança ao seu povo e traz essa segurança ao seu povo. Primeiro, Ele guarda o seu povo de forma perpétua, de forma constante. Está no verso de número 4, no final do verso 3, início do verso 4, ele diz: não dormitará. O termo aqui representa aquele cochilo. Aquele cochilo que quando a gente está muito cansado, a gente dormita. E muitas vezes quem anda de coletivo faz passar da parada. Passou da parada, perdi a parada. Então o salmista está dizendo: nem esse cochilo Deus dá-se o direito de ter, ou essa vigilância de Deus sobre a vida do seu povo é de forma perpétua. Não há cochilo, não há sono. Ele não perde a parada, ele não perde o tempo, ele não perde a circunstância. Ele guarda o seu povo de forma constante. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Deus está a velar como um pastor pela vida do seu povo. O salmista também nos mostra que esse Deus nos guarda pessoalmente. Está no verso de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ou seja, Ele não só guarda aquela multidão que estava caminhando em direção ao templo, mas Ele guarda de forma pessoal a cada um. Ele guarda na história pessoal, na vida pessoal, nas circunstâncias pessoal, na conduta pessoal, nas dificuldades pessoais de cada um. Esse Deus vela pessoalmente pela vida do seu povo.
Esse Deus também nos guarda de forma física e de forma moral, de forma física e de forma espiritual. Versos 6 e 7. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. A ideia aqui é do mal moral, não das circunstâncias difíceis, não dos problemas da vida, não dos enfrentamentos da vida. O termo mal aqui se refere à transgressão, àquele que se desvia do caminho do Senhor, daqueles que se afastam da vontade de Deus e daqueles que caminham em caminhos cujo fim é a morte. Esse mal aqui representa o mal moral. Deus guarda de forma irrepreensível a vida do seu povo. Deus guarda de forma física, Deus guarda de todo o mal moral. Deus faz com que as nossas vidas caminhem em direção à sua vontade e de acordo com a sua vontade. E o salmista encerra o salmo dizendo que Deus nos guarda em todas as ações e de forma eterna. Final do verso, final do salmo, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, em dois extremos da vida, Deus guarda o seu povo, na entrada e na saída. Aqui pode representar a entrada na vida como a saída na vida, ou a entrada em circunstâncias ou saída das circunstâncias. O Senhor guarda o seu povo em todos os momentos. Essa é a ideia. O Senhor guarda o seu povo em todas as ações, na entrada, na saída. E o Senhor nos guardará eternamente, desde agora e para sempre, serve o salmista. Não só nessa vida, mas o cuidado do Senhor se estende de geração em geração, perpetuamente, eternamente. Nós estaremos guardados eternamente pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor. E é isso que o salmista está descrevendo aqui. É isso que o salmista está tentando transmitir ao povo que está indo em direção ao templo para adorar ao Senhor. E mostrar ao povo de que esse Senhor está para além daquilo que Ele criou. E que Ele guarda o seu povo de forma completa, de forma cabal e de forma perfeita. Essa é a nossa segurança eterna. Esse é o nosso descanso eterno. O Senhor é fiel para guardar o seu povo. É a ideia que o salmista quer transmitir. Então, irmãos, essa guarda de forma perpétua, constante, física, moral, de forma no tempo, de forma eterna, Deus nos guarda em todas as circunstâncias. Que o seu povo possa descansar, como o seu povo descansou no Velho Testamento, nós possamos descansar em Deus. Ele nos guarda de todo o mal que existe. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer essa manhã. Oh Deus, ainda que sejamos, Senhor, sem vigilâncias, ainda que trilhamos o caminho da vida cristã, oh Deus, sem vigilância, muitas vezes dispersos, muitas vezes, Senhor, sem diligência, mas o Senhor tem sido fiel, ó Deus, para com o Senhor mesmo. O Senhor tem honrado, Senhor, a tua palavra e aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, jurando acerca de si mesmo, de que o Senhor guardaria o teu povo, de que o Senhor conduziria o teu povo em segurança eterna, Senhor, de que o teu povo, Senhor, não só estaria salvo, mas de que o Senhor conduziria o teu povo de forma salva, ó Deus, de forma segura, de forma firme, de forma em paz, a fim de que os sobressaltos da vida, as circunstâncias difíceis da vida, os vales, os montes, tudo aquilo que cerca essa nossa existência perigosa, Senhor, ó Deus, não venha retirar do coração do teu povo a paz, o consolo, o descanso, porque nós temos, ó Deus, um lugar seguro onde podemos repousar. Amém. Nós temos um lugar seguro, ó Deus, onde podemos correr, onde podemos estar lá firmes, Senhor, contra as tempestades da vida. E este lugar é o próprio Senhor. Este lugar é o Senhor mesmo, ó Deus, onde somos guardados pelo teu poder, aonde somos conduzidos pelo teu amor, aonde somos transformados pela tua graça, aonde somos renovados na misericórdia de cada manhã. Ó Deus, esse teu ser perfeito que guarda as nossas vidas. Amém. Nós queremos nessa manhã te agradecer por isso, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia a todos.
Domingo passado nós estudamos o texto de Hebreus, a primeira parte dele. E hoje a confissão de fé traz para nós, aqui ó, a confissão de fé traz para nós a segunda parte do texto de Hebreus, tá? Então nós vamos dar continuidade a esse texto hoje. E depois percorreremos mais alguns textos também. Percorreremos mais alguns textos ali no final, para mostrar a importância que a palavra de Deus concede a ele que ensina. Então, está aí o tema de hoje. Hoje nós entramos no terceiro tópico do assunto que estamos estudando, que é a certeza da graça e da salvação. Ô Márcio, não é água de coco não? Não, hoje é água mesmo, né? Obrigado, viu? Irmão, então, o assunto que temos estudado é a certeza da graça e da salvação. Uma pergunta, irmãos, antes de começar a aula. Os irmãos acham que o crente tem que ter essa certeza? João? Por favor. Todo crente tem que ter essa certeza de salvação? Não é que tem que ter. Tem que ter. Ele tem. Tem. Ele tem, Ele tem. Certo. Muito bom. Mas eu digo aos irmãos, responda para você mesmo essa pergunta. Você já recebeu essa certeza? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a irmã Eliana já respondeu e disse que o crente tem essa certeza. O verdadeiro Filho de Deus tem essa certeza de salvação. Eu quero ler o texto de Hebreus e logo eu retomo para algumas fundamentações que vamos estudar hoje. Nós lemos Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o 8. E aí no final da aula passada, nós mostramos que a graça de Deus é despejada como chuva frequente, não é isso que diz o texto aos Hebreus? Como chuva abundante sobre a vida de muitos. Agora o problema está na resposta a essa graça. Porque a graça é despejada abundantemente sobre a vida de muitos, mas alguns respondem com espinhos e abrolhos. O fruto que ele dá de resposta a Deus é só espinho e abrolhos. Abrolho não serve, não é repolho não. Repolho ainda serve para alguma coisa. Os russos tomam muito sopa de repolho. Depois da gazeira, a gente faz assim, mas é alimento. Mas os abrolhos não servem para alimento. É como se fosse uma coroa de frade, como nós já falamos no Nordeste, cheia de espinho. O interior dela não serve para alimento nem do animal. E os espinhos significam o quê? Aversão, significa oposição, significa mau agradecimento. Viu aquelas pessoas que a gente chama de mal agradecida? Falando é mal agradecido, só dá espinho. Nós o cobrimos de bênção e ele só nos dá coisas. Como disse Deus ao próprio Israel, Jesurum é como um animal selvagem, vive a dar coisas. E Deus estava dizendo que ele dava coisas, que o próprio povo dele dava coisas contra ele. Que Deus o cobria de bênção, mas ele se voltava contra o próprio Deus. O profeta Oséias, na sua linguagem poética, carregada de graça, carregada de amor, carregada de misericórdia, ele disse que Efraim era como um filho, que Deus o atraía, Deus o chamava. E quanto mais Deus chamava, mais o filho ia embora. E
O escritor aos Hebreus aqui no final do texto de domingo passado, e Deus me deu uma memória privilegiada, eu agradeço a Deus por isso. Às vezes a gente sofre com isso também, mas eu agradeço a Deus porque eu ensino algo, eu falo de algo, leio algo, e todas as vezes que eu volto aquilo que eu fiz, que eu li, parece que eu estou fazendo aquilo naquele exato momento. Eu lembro que na aula passada nós falamos desse texto e vemos aqui no final, quando o escritor aos Hebreus vai dar o argumento e provar aqueles irmãos, que aqueles irmãos que abandonaram a igreja, que abandonaram a fé, que apostataram, eles não podem ser novamente recuperados. Não existe mais um culto dos desviados para eles, para que eles voltem. Não existe mais retorno para aqueles irmãos na fé. Ainda que eles voltem para a instituição, mas eles não fazem parte dos da fé. E o escritor aos Hebreus vai usar esse argumento. Eles não podem voltar, porque primeiro, Cristo não pode ser crucificado novamente por eles. Cristo morreu de uma só vez pelos pecados. Uma vez na cruz morreu, aleluia. O hino está dizendo isso. Por isso que não podemos deixar de cantar os hinos, tá? Porque eles estão carregados de doutrinas bíblicas, estão carregados de conhecimento bíblico. Tá bom? Não troque os hinos da harpa, porque não vai chover, não. Tá bom? E nem pelos mantos que temos aí hoje. E aqui no segundo argumento, o escritor aos Hebreus diz que porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então veja, a terra é uma só. E aí o advérbio de modo é que a chuva cai, um dia sim, 2 dias não. Como é que a chuva cai, irmãos? Como é que o texto está dizendo aí? A chuva cai. A chuva cai como, irmãos? Muitas vezes. Frequentemente, irmãos. O advérbio de modo, frequentemente. E chuva aí é signo de graça. É essa graça que cai frequentemente. Hebreus capítulo 6, versículo de número 7. Versículo 7 e 8. A chuva cai frequentemente, a graça cai frequentemente. E a graça estava caindo sobre aqueles que apostataram também. E aí eles vão dizer, eles foram iluminados, provaram o dom celestial, provaram a boa palavra de Deus, eles anteviram os poderes do mundo vindouro, eles tiveram todo esse contato com o sobrenatural, mas apostataram, caíram na graça, não podem novamente serem recuperados para o arrependimento, porque Cristo não pode ser crucificado por eles, porque todo o resultado da graça na vida deles foi somente rejeição, foi espinhos, foi abrolhos, não deram nenhum fruto digno de arrependimento, nenhum fruto que alimentasse, nenhum fruto que agradasse a Deus. E aí o escritor aos Hebreus termina o seu argumento dizendo que para eles é impossível. Agora nós vamos entrar no versículo de 9 em diante, que ali o tópico hoje está trabalhando do 11 ao 12, e eu vou um pouquinho mais além, porque ele vai fechar o argumento dele no final desse capítulo. Olha só o que ele diz aí na tua Bíblia e na minha Bíblia. Olha o que Deus tem para nós hoje aqui. Veja que agora o discurso muda. O discurso vai mudar. O escritor aos Hebreus já respondeu a pergunta. Ó, irmãos, esses aí que abandonaram vocês, que abandonaram a igreja, eles antes de tudo não faziam parte dos eleitos. Eles não foram, Cristo não morreu por eles. Eles receberam a graça, mas só rejeitaram a graça nos seus frutos, só deram frutos de rejeição à graça. Mas eu quero dizer algo para vocês que vai animar vocês, para vocês que ficaram. Para vocês que ficaram, eu tenho uma palavra de ânimo, de conforto, de graça para o coração de vocês. Olha aí. E aí o escritor escreve e diz o seguinte: quanto a vós outros, mudou o argumento? Mudou o discurso? Quanto a vocês que ficaram, eu tenho algo para vocês. Quanto a vós outros, todavia, é uma conjunção adversativa. Ela vai dar uma ideia totalmente contrária à que ele falou daqueles que abandonaram a igreja. Todavia, porém, mas é diferente com vocês. Ó amados, olha só como é que ele chama, irmãos, os destinatários da carta. Ó amados. Isso aí não é essa banalização dos amados que vemos hoje aí, não. Oi amada, oi amado. Não é isso não, irmãos. Isso aqui é amado mesmo.
Isso aqui é porque eles tinham o amor de Cristo no coração. E a graça de Cristo estava inundando a alma de cada um deles. Eles estavam presentes na mesma tribulação, participando das mesmas lutas, das mesmas perseguições. E aí esse escritor poderia chamar aqueles irmãos de amados. Essa expressão aqui, ela vem com a interjeição antes. Amados. Isso aqui quer dizer que aqueles irmãos estavam nas entranhas dele. Que esse escritor aqui amava aqueles irmãos de verdade, significativamente. E via neles o amor de Cristo, e via neles a graça de Cristo, e via neles a pessoa de Cristo. Por isso que aqueles irmãos não abandonaram a igreja, mesmo apesar das dificuldades, das perseguições e das traições que sofreram dos próprios irmãos que tomavam a ceia com eles. E ele diz: amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aí ele cita dois exemplos agora. Agora ele vai citar dois exemplos. Porque todo escritor bíblico, irmãos, quando ele exorta alguém a continuar na luta, a continuar perseverando, a continuar lutando contra o pecado, a continuar com Jesus, a continuar com o Evangelho, todo escritor bíblico, quando ele faz isso, sabe o que ele faz? Ele aponta Cristo. Ele mostra exemplos dos heróis da fé e aponta Cristo. Principalmente, ele irá apontar Cristo como alguém que permaneceu, que perseverou, que venceu. E olha só, ele começa com o primeiro exemplo. Quem é o primeiro exemplo? Ele termina o 12 dizendo: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, ociosos, acomodados, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aí se ele diz que é preciso, irmãos, se tornarem imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, do versículo 13 em diante ele vai dar dois exemplos. E um exemplo que ele dá é o exemplo do Abraão, o exemplo de Abraão, do patriarca Abraão. E o outro exemplo ele vai dar de quem? De Cristo. E no final da carreira proposta, entrou no Santo dos Santos e hoje intercede por nós. Para onde está a âncora da nossa alma? Isso aqui é bonito, irmão. É aqui, quando os irmãos ouviram isso, leram isso, o coração deles se inflamaram de graça, de força, de esperança, para continuarem servindo a Cristo em meio àquelas perseguições. Vamos continuar aqui, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, rapaz, falou em Abraão para judeu, ele já fica alegre assim. Vai, Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: certamente. Olha o que Deus diz. O engraçado é que quando Deus diz isso, ele não diz, irmãos, por conta dele mesmo, não. Porque Deus se basta. Deus é o que é. Sabe? Deus se sustenta. Ele fala isso aqui, irmãos, é para os filhos dele ouvirem e se encherem de graça, de esperança e de paz. Deus está dizendo: certamente. Irmãos, isso aqui, essa palavra quer dizer: olha, podem ter certeza, fiquem seguros disso, fiquem convictos disso, que a obra de salvação não vai perecer, ela não vai ser um projeto falido. Olha só, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Falou para Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão uma promessa. Entrou o que aqui, irmãos? A paciência. Ele esperou com paciência. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Imagina o juramento de Deus com ele mesmo. Faz cessar toda a contenda, faz cessar toda a insegurança do ser, faz cessar toda a nossa desesperança e todo o nosso desespero. Nos faz seguro em Deus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. No versículo 17, o que me chama a atenção é que Deus quis mostrar, irmãos, mais firmemente aos herdeiros da promessa que o seu propósito não muda. Vamos ver aqui o quanto de graça nós temos nesse texto. Deus salva pecadores, Deus dá a promessa a pecadores de salvação, de que vem o Messias, porque aqui para Abraão Deus está prometendo o Messias, o descendente dele, e Deus está dizendo para Abraão: Abraão, certamente te abençoará. Abraão olha para si e vê um corpo amortecido, vê o corpo de Sara também, que já não produz nada, e o seu útero já está morto, o seu útero já é um útero sepulcro. E ele olha para a condição material e não vê nada. E Deus jura para si mesmo e diz: Abraão, tenha certeza de que o que eu prometi são firmes promessas, e o meu propósito é inabalável e imutável. E Abraão espera com paciência, porque tu verás a minha promessa ser cumprida. E aqui o escritor continua falando sobre Abraão. Mas agora, no versículo 18 em diante, olha só o que ele vai dizer: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, olha aí, segundo exemplo, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou orar para os irmãos. Senhor Deus, dá-nos graça para entender a tua palavra. É muita luz, Senhor, e os nossos olhos se ofuscam, a Deus, com tanta luz, com tanta verdade. É muita graça, Senhor, e nossa razão não consegue compreender a tua graça, Senhor. Mas basta, Senhor, que os nossos corações recebam tua graça e sejam transformados pelo teu Evangelho. Basta, Senhor, que os nossos corações se submetam às tuas promessas com fé, com devoção e com esperança, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas incredulidades. Dá-nos um coração firmado em ti, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, inabalável nas tuas promessas em Cristo Jesus, a rocha, a pedra angular, Senhor. Dá, Senhor, nesta manhã a cada um coração, Senhor Jesus, firmado em ti. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos dá graça, Deus, para a caminhada cristã, para que não sejamos indolentes, preguiçosos, negligentes, mas para que sejamos a cada dia mais, Senhor, diligentes, Senhor, na tua obra, diligentes em viver o teu Evangelho com alegria e com paz, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Então, está aí, irmãos, ó. Esse é o tópico de hoje, a responsabilidade de buscar a certeza da graça e da salvação. Esse é o tópico de hoje da confissão de fé. É a responsabilidade minha e sua buscarmos constantemente essa certeza da graça e da salvação, da graça e da fé. Da graça e da fé salvífica. Aí os irmãos veem uma igreja, né? E todo mundo está aí dentro está salvo. Por que eu coloquei essa foto aí? Eu já falei isso algumas vezes e só vou puxar o fato histórico que fundamentou essa doutrina. Por que a igreja reformada tem nas suas confissões de fé esse tópico? A certeza da graça e da salvação. Primeiro, porque é uma doutrina bíblica. Primeiro, porque é uma doutrina bíblica. Nós vamos ver aqui tanto que ela é bíblica. E em segundo lugar, porque na época dos reformadores, quem são os reformadores? Pastor Fabiano, Zé Romão, quem mais? Os reformadores: Ricardo, Davi, Samuel, Jeová. São os reformadores? Quem são os reformadores? Diga aí, vamos lá. Vamos lá, irmãos. É esse mesmo, isso, Calvino, quem mais? Lutero, quem mais? Zwingli, o Rico Zwingli, gosto muito dele. O Rufo já é alemão, ele é pós-reforma, né? Aí tem Calvino, João Calvino, o Jean Calvin, né? Jean Calvin, em francês.
Zwingli, que era suíço, suíço, Calvino, que era franco-suíço, John Knox, que era escocês, Theodore Beza, William Farel, e assim vai. Esses reformadores, na época em que Deus provocou a reforma através deles, eles vieram da onde? Da Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, irmãos, ela sempre ensinou o seguinte: ó, a teologia dela, depois de Santo Agostinho, eles não têm muito apreço por Santo Agostinho, se tivesse, eles estavam no caminho até certo. Mas depois de Santo Agostinho, eles adotaram uma teologia fundamentada na vontade do homem, no livre-arbítrio. Então o homem é que decide que vai ser salvo, se permanece salvo, se tira férias, se volta a ser salvo de novo. O homem é que decide, pela vontade dele. Essa é a teologia católica romana e de muitas igrejas que se dizem evangélicas hoje. E o que acontece? Acontece o seguinte, que a doutrina católica romana, por ser fundamentada na vontade humana, na autonomia humana, na vontade do livre-arbítrio, ela dizia o seguinte: ó, o homem não pode ter certeza da sua salvação. O homem não pode ter certeza da sua salvação. Nenhum fiel pode ter certeza da sua salvação. Aí as pessoas ficavam o quê? Ficavam como? As pessoas aflitas, indecisas, não é isso? Temorosas, cheias de indecisões. Poxa, será que hoje eu estou salvo? E amanhã, será que eu estou salvo? Aí a Igreja Católica, para amarrar essas pessoas à instituição, para segurar essas pessoas dentro da instituição, estipulou o seguinte: os sacramentos. Aí é o seguinte: ó, quais são os sacramentos? Primeira comunhão, o batismo infantil, né? A crisma, o que mais? A missa, o casamento. Muito bom, irmãos, né? O casamento e muitos deles esquecem isso: o casamento e as penitências, né? E tem mais um lá que são 7, se não me engano. Ou seja, a extremunção, muito bom a extremunção. Ou seja, se você não tiver cumprindo todos eles, então você não tem o que? Salvação. E também, se você não estiver cumprindo todos eles, você está fora da igreja. E eles dizem: fora da igreja não vai haver salvação para você. Por isso que as pessoas, quando eram excomungadas na época de Lutero, ficavam, irmãos, apavoradíssimas. Ficavam aterrorizadas, porque quando elas eram expulsas da instituição, elas diziam: pronto, herdei o inferno, eu já estou queimando no inferno. Quando Tetzel passou nas ruas da Alemanha dizendo: assim que uma moeda tilintar no fundo do gasofilácio, uma alma ressurgirá do inferno, será liberta do inferno, milhares e milhares de alemães saíram às ruas com seus saquinhos de moedas ali, guardados para alimentação, guardados para o remédio, guardados para alguma urgência, para alguma emergência, para atender necessidades básicas. Milhares dessas pessoas saíram com seus saquinhos de moedas, jogando dentro do gasofilácio, dizendo: ó, o meu tio morreu, e ele morreu numa vida dissoluta, e eu estou aqui, Tetzel, para salvar o meu tio, ora para que meu tio seja salvo. Aí o Tetzel dizia: deposite aí as moedas que ele vai ser salvo. Qual o nome do seu tio? Aí ele dizia: meu tio é Schneider Reichwein. Aí vou escrever aqui, escrevia e dava um certificado para ele, dizendo que o tio dele estaria salvo naquele exato momento. Então as pessoas eram atemorizadas por isso, irmãos, atemorizadas por isso. Hoje a gente acha engraçada essa história, não é? A gente acha até engraçada essa história. Mas hoje essa história se repete. Hoje essa história se repete dentro de muitas igrejas e até igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas. Vocês acabaram de ouvir o que eu relatei dos irmãos. Se você for ajudar a igreja lá, a igreja vai cair sobre vocês como maldição de Deus. Se vocês forem lá na inauguração, vocês serão disciplinados. Isso é evangelho, irmãos? Isso é evangelho? Então, irmãos, perceba que essa natureza ainda pecaminosa, esse enredamento da instituição, da religião, ainda está na alma de muitos, irmãos. Ainda está na vida de muitos e ainda aterroriza muitos. Pessoas sofrendo de neurose, irmãos, neurose. Tem aqui gente no agapato, irmão, doido, tomando remédio controlado, por causa de neurose da religião. E aí disse um reformado presbiteriano com muita ênfase: ainda é a alma católica nos evangélicos brasileiros. A alma católica dos evangélicos brasileiros.
Então veja, imagina se o pastor, alguém ensinasse aqui, ó, se você não guardar o dia, se você não vier para a igreja todo dia, você não tem a sua salvação garantida. Onde é que a Bíblia ensina isso, irmãos? Onde é que a Bíblia ensina que se você não depositar o seu dízimo aqui nesse cartão pedaço, você não tem sua salvação garantida? Onde é que a Bíblia ensinou isso? Mas isso ainda está na mente, no subconsciente de muitas pessoas. E trazendo para um ponto de vista agora já pessoal, subjetivo, isso pode não estar na sua religião, isso pode não estar mais na sua igreja, mas isso ainda pode estar o quê? Dentro do seu subconsciente. E está te movimentando algumas ações dentro da igreja, dentro da fé, porque você tem que fazer isso para que você tenha certeza de que você é um salvo. Está entendendo? Talvez isso pode estar no teu subconsciente ainda. Talvez o Evangelho ainda não chegou lá para desentranhar esse medo, esse horror, esse pavor, essa indecisão que ainda toma conta do seu coração em alguns momentos da vida. O Evangelho ainda não trouxe essa segurança, essa paz. Só Cristo pode dar. E aí, eu quero mostrar para os irmãos um negócio aqui interessante. Por isso que eu botei a foto daquela igreja ali. Estou lendo esse livro aqui, do Bruce Olson, Por Esta Cruz que Matarei. É um livro dedicado principalmente para quem vai para o campo missionário e para quem se envolve com missões. É um livro muito importante. E para todo cristão verdadeiro, esse aqui é um livro muito bom. Bruce Olson, ele era luterano, filho de luterano, de uma igreja luterana, reformada e tal, nos Estados Unidos da América. O pai dele era luterano de tradição, a mãe também, os irmãos também, e ele. Ele havia já feito a crisma, que ela também chama crisma, todo o catecumenato, já havia batizado e ceiava na igreja e tudo. Só que ele conta aqui que quando chegava em casa, era um teio a casa dele. Porque o pai brigava com a mãe, os irmãos brigavam com os pais brigavam com ele brigava com todo mundo também. Ele disse que o lar dele, irmãos, era um lar bonito. Ele descreve o pai, a mãe, pessoas cultas, pessoas intelectuais, pessoas de boa formação, pessoas bonitas também, que ele descreve a mãe dele e o pai dele eram pessoas muito bonitas. E assim, pessoas que frequentavam a igreja todos os domingos, sabe, irmãos? Mas ele disse que o lar dele não era um lar de cristão. Eles eram cristãos nominais. E ele era muito atormentado com isso. A tal ponto, irmãos, que uma vez que ele vivia lendo, ele passava o dia todo lendo muitas obras, a Bíblia e muitos outros livros, para esquecer o técnico do seu lado. Ele disse que as piores horas que tinha era quando ele chegava para almoçar e tinha que encarar o pai dele e a mãe dele em frente. Porque ele sabia que naquele momento ali, se alguém falasse, ia dar briga. Ele disse que preferia os momentos em que todo mundo estava calado dentro de casa, porque não dava briga. E ele disse que um dia ele já cansado disso, 2 horas da manhã, sem dormir, perturbado com essa questão: como é que eu sou crente, como é que eu sou salvo, como é que o Evangelho entrou na minha vida, como é que meus pais dizem que são evangélicos, como é que essa família é cristã, se eu chego nessa casa e não tenho paz, é um inferno esse lar, como é que isso acontece? E ele começou a orar e dizer: Deus, Senhor Jesus, ele escreve essa oração aqui: Senhor Jesus. A oração dele foi simples. Ele disse: Senhor Jesus, se o Senhor libertou e salvou pessoas e entrou na vida de pessoas como aquelas pessoas do Evangelho, entra na minha vida também, porque eu não aguento mais essa vida. E ele disse, quando fechou a boca, ele disse que sentiu na alma ser derramada dentro do coração dele uma paz infinita, uma paz indescritível. Ele disse que sentiu um prazer, uma alegria na alma que ele nunca havia sentido. Ele disse que foi a primeira noite que ele dormiu em paz e sossegado. E ele disse que chegou no domingo de manhã, foi para a igreja, e ele sentou ali e começou a ver algo deslocado na mensagem que era pregada. Ele começou a perceber que muita coisa ali estava fora do seu lugar. E na reunião de domingo à tarde com os jovens, ele chegou de jovem para jovem e foi contando a experiência dele. Olha, Cristo agora faz parte do meu coração, eu agora sou salvo por Cristo. Eu tenho paz na alma, eu tenho alegria. E um luterano falando assim, os luteranos jamais falam assim. Os luteranos falam assim: Catecismo de Heidelberg, página 5, está dizendo que nós temos que ter lá a doutrina da certeza da graça da salvação. Ou então, você sabe aquela a doutrina da justificação pela fé somente,
Pois é, está no nosso credo também. Olha que essa doutrina. Então eles falam assim, muito formais, sabe? Muito fundamentados na teologia. E ele não chegou e foi dizendo: olha, Cristo entrou no meu coração. Sabe? Cristo agora faz parte da minha alma. O Evangelho me transformou. Cristo agora teve um encontro comigo. Eu agora sou de Jesus. E os homens começaram a estranhar e se afastar dele. Assim, rapaz, esse Bruce Wilson esteve em alguma igreja pentecostal. Aí ele chegou para o reverendo dele e disse: pronto, agora o reverendo vai me entender. O reverendo é um homem espiritual. Reverendo, aconteceu isso. Só que uma coisa, irmãos. Esse jovem aqui, com 17 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia toda. E ele já estava lendo o Novo Testamento todo em latim e em grego. Já estava lendo as obras dos pais da igreja em latim e já estava estudando o Velho Testamento em hebraico. Com 17 anos de idade, moço, ele era um devorador da Bíblia. Ele detonava mesmo, não deixava, ele lia mesmo com vontade. E ele tinha a Bíblia assim na cabeça, ele era cheio da palavra de Deus. Mas nesse dia ele disse que o Evangelho se fez verdade para ele. Aquelas palavras tomaram significado para ele. Ele disse: agora sim, esse Evangelho tem importância na minha vida. E ele chegou falando do Evangelho dos jovens lá na reunião de domingo à tarde, foi falar com o reverendo, e o reverendo me chamou assim num canto, falou: seu Alson, você não esteve em alguma igreja pentecostal por aí não? Se você teve, não tem problema, contanto que você não negue a fé luterana, viu, que nós temos te ensinado. Aí ele disse que depois encontra um amigo, vai para uma outra igreja, vai domingo de manhã na luterana, vai para outra igreja à tarde, e lá ele começa a ter um contato com uma igreja mais dinâmica. A pregação do Evangelho era muito mais clara ali, e ele começa a perceber que o Evangelho ali naquela igreja também fazia sentido, fazia verdade para ele. Depois ele tem contato com uma conferência missionária, e ali Deus chama Bruce Wilson para uma tribo indígena terrível no interior da Colômbia, no interior da Venezuela. E aí a história do livro, vocês vão terminar de ler, e vocês vão ver o tanto que Deus fez na vida de Bruce Wilson. Bruce Wilson termina a vida falando 17 idiomas, mas sabe qual era o sonho dele? Era ser professor de linguística. Ele sonhava ser professor de linguística, porque naquela época ele já lia latim, hebraico, mais o idioma dele que era o inglês, e mais o grego. Ele tinha facilidade com línguas. Então ele disse: eu vou ser um doutor em linguística. Eu vou ser um homem, um doutor de muitas línguas. E Deus fez com que ele não recebesse esse título de doutor por uma faculdade, mas deu-lhe a capacidade de terminar a vida falando 17 idiomas, fluentemente. Deu dom de línguas, literalmente. Então, irmãos, eu contei essa história toda para os irmãos, sem correria. Os irmãos observaram que fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma religião, ser de uma família de crente, conhecer a Bíblia toda e dominar muito bem a teologia, mesmo assim não é fundamento para você dizer que é salvo. Você viu isso? Você observou isso? Na história de Bruce Wilson, nós não podemos nos enganar com isso, mas que nós temos que fazer o quê? Não confiar em nada disso, mas buscarmos o quê? A certeza da graça da salvação. Como é que busca essa certeza? É em oração, irmãos. É em oração, na meditação do Evangelho, é na vida diária, meditando na palavra de Deus, tirando momentos para Deus. É nesses momentos, irmãos, que Deus vai visitar a nossa alma. É ouvindo a pregação da palavra de Deus, aplicando essa palavra aos nossos corações, clamando por Cristo. Essa é a nossa responsabilidade todos os dias. Nós nunca podemos, irmãos, nos bastar e dizer: eu já tenho essa certeza. Busque sempre essa certeza. Busque sempre essa certeza. No dia que ela vier, a tua vida vai dar uma virada. Você vai receber dinamismo na fé, para ser igual a esses irmãos aqui, aos hebreus que nós acabamos de ler. Agora eu quero dar início e mostrar aos irmãos o que as escrituras querem dizer. Por favor, ali. Aí tem uma pessoa com um guarda-chuva entrando num lugar assim muito escuro, né? Meio sombrio. E ela está sozinha, né? Mas caminhando, trilhando esse caminho, né? Isso significa certeza. Parece que tudo ali não está muito bom. É muito escuro, só um facho de luz, um guarda-chuva e é uma moça sozinha para trilhar esse caminho. E assim nós nos sentimos na vida cristã, muitas vezes. Sozinhos, do ponto de vista material, do ponto de vista externo.
mas tomados de uma certeza da fé pelo Evangelho em Cristo Jesus, de que podemos continuar o caminho, porque o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Aquele que está para além do véu, nos espera e nos aguarda, o sumo sacerdote que é Cristo. Aí a confissão de fé, irmão, diz assim, ó, essa certeza infalível de salvação não é uma parte essencial da fé cristã. O que a confissão de fé queria dizer, irmão? Queria dizer o seguinte, que se você não tiver essa certeza, digamos que você passa a vida toda, irmãos, tomado de terrores, tomado de indecisões, de insegurança, e Deus pode fazer isso. Essa vida toda, 70, 80 anos nessas indecisões, meu Deus, hoje eu estou salvo. Hoje eu vou cantar aquele aleluia com toda a força. Mas no outro dia não dá nem para cantar, eu não sei nem se eu ainda estou salvo. Essas indecisões podem tomar o coração de qualquer cristão. Deus pode permitir isso por anos na sua vida e na minha vida. Mas essas incertezas, irmãos, elas não são suficientes para determinar se eu sou salvo ou não, viu, irmãos? É isso que os irmãos da confissão de fé estão dizendo. Que essa certeza ela não é essencial, ou seja, que ela não é o fundamento da tua salvação. Que se você não tiver essa certeza, ou tiver essa certeza por momentos da vida, ou não, isso não é suficiente para dizer que você é salvo ou que você não é salvo. Entendeu? O que a confissão de fé está dizendo? Então essa certeza infalível de salvação não é uma parte essencial da fé cristã. Pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançar. Você pode passar quase que a vida toda sem alcançar essa certeza. E no final da vida Deus pode te dar essa certeza. Quem sabe, irmãos, na hora de partir, Deus te dá aquela certeza de que tu és dele, sempre foi dele. Aí tu parte em paz, com um sorriso no rosto. Não vão pensar nem maquiar teu rosto para dizer que tu morreu sorrindo. Tu vai partir com o semblante da paz. Tu vai dizer. Aí, irmãos, veja só. O segundo tópico. Contudo, não é necessária uma revelação especial para que o crente possa ter essa certeza. Sendo habilitado pelo Espírito Santo a conhecer as coisas que lhe são dadas gratuitamente por Deus, o crente pode obter através do uso correto dos meios apontados por Deus. Aqui entra o contexto histórico, viu? Porque a igreja dizia, só aqui você vai ter a certeza. Só através dos sacramentos você vai ter a certeza. Ou então alguém hoje pode ir mistificando a fé e você tem que receber uma luz de noite, assim, sabe? Ou então você vai ter um sonho, você vai se encontrar, ou você vai sentir assim um calor no corpo, um arrepio, vai dar vontade de pular e sair cantando. Alguém pode dizer tudo isso, irmão. Mas isso não é o que a palavra de Deus ensina e não ensina. É por isso que os irmãos estão dizendo ali, ó, não é necessária uma revelação especial. Por que não é necessária uma revelação especial? Porque nós estudamos na aula passada que o Espírito de Deus testifica nos corações dos filhos de Deus que somos filhos de Deus. Então, irmãos, quem vai dar essa certeza é o próprio Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo dá essa certeza, o Espírito Santo dá essa certeza, ele vai usar o quê? Ele vai usar a palavra. Ele vai usar o Evangelho. Ele vai usar a palavra de Deus para confirmar essa palavra no seu coração. De tal forma que você vai dizer essa palavra agora, faz sentido para mim e faz verdade em minha vida. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não vai usar uma revelação cheia de luz, de terremoto. Irmãos, o Espírito Santo de Deus vai confirmar a graça e o Evangelho dentro do coração dos verdadeiros santos. É isso que ele vai fazer. Ele vai testificar. A primeira coisa que ele vai testificar é que você é filho de Deus. Que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitando em mim e em você vai te dar a certeza plena de que Deus não desistiu de nós, que somos dele, comprados por Cristo Jesus, e que Deus está investindo toda a sua graça para que cheguemos na glória. Então aí caiu por terra toda a questão da instituição e toda a questão também do misticismo da fé, toda a questão de pentecostalização do Evangelho também caiu por terra aí. E outra coisa, irmãos,
eu quero parar aqui e dizer, os puritanos foram os povos, os cristãos, que mais buscavam a certeza da graça da salvação. Os puritanos, os pastores puritanos insistiam com cada irmão para que eles buscassem em oração, buscassem na meditação da palavra, buscassem uma vida com Deus de tal forma que Deus desse a eles essa certeza. Só que, irmãos, essa certeza de graça e de salvação, ela pode acontecer de diferentes modos com cada um aqui. O Espírito Santo vai agir com a palavra de Deus, vai confirmar o Evangelho no coração. Mas isso pode acontecer, irmãos, que você seja tomado de uma alegria indizível, ou vai ser tomado de uma certeza. Você pode não se alegrar, mas você vai ser tomado de uma certeza, de uma paz, de uma fé, de uma firmeza, de uma segurança. Certo? Ou pode acontecer que você chore também. Você chore. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui vai entrar uma parte dessa doutrina que entra no coração. Essa certeza ela vai para o coração. E aí eu quero que os irmãos abram aí em Ezequiel capítulo 36. Mostrar para os irmãos aqui. O Espírito Santo testifica. Ele testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Então vai entrar aqui, irmãos, ó, as emoções, o sentir, o coração, a alma vai entrar aqui. Essa doutrina ela abre espaço para a alma. Ezequiel 36. Vou ler com os irmãos um pequeno texto que diz assim, ó, Deus dizendo ao seu povo, versículo 26 até o versículo de número 31, quando ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos livrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E aí, a expressão que diz aqui que Deus vai dar um coração de carne e tirar um coração de pedra, é porque nesse exato momento entra o sentimento pedrado. Aquele sentimento de rebeldia, de frieza, de apatia, de indiferença, ele é quebrado pelo Espírito Santo de Deus, ele é quebrado pelo Evangelho, e nós recebemos um coração de carne, um coração que percebe, um coração que sente, um coração que não é mais apático, um coração que não é mais indiferente, e um coração que é tomado no calor de Deus na alma. Entre o sentimento, irmão, você vai ter essa certeza na alma de que você é filho de Deus. Mas essa doutrina é tão interessante, porque é uma doutrina, como eu já expliquei para os irmãos, é uma doutrina de cunho pessoal. É agora Deus em você, é Cristo em você. Somos nós, irmãos, que temos que clamar a Deus, que orar, e pedir a Deus que confirme o seu Evangelho dentro de nós. Aqui não entra mais a igreja com seus sacramentos, não entra mais uma revelação especial, um profeta especial que vai orar por você e você vai sentir essa certeza. Não, irmãos. É se Deus vier e encontrar-se com você em Cristo Jesus e o Espírito Santo e confirmar essa palavra dentro de você, é que você vai ter essa certeza. Aqui somos só nós e Deus, e tomara que Cristo esteja entre Deus e nós para nos interceder. Aí, para finalizar essa história, a gente vai dar continuidade, já são 11 horas, assim. Portanto, olha lá, sendo habilitado pelo Espírito Santo a conhecer as coisas que lhe são dadas gratuitamente. É graça, é Deus que vai dar gratuitamente essa certeza. Por Deus, gratuitamente por Deus. Não é pela igreja, não é a instituição, não é você mesmo, não é a mistificação da fé. O crente pode obtê-la através do uso correto dos meios apontados por Deus. Quais são os meios? Quais são os meios que Deus dispensou a nós? A sua graça, a oração,
a consagração da vida para Deus, a meditação na palavra, o apreço pela mensagem entregada. Irmão, tem gente que é uma tortura para ouvir um sermão. Irmão, ainda tem crente desse jeito. Tem crente, irmão, que se contorce se o sermão passar um minuto a mais. Começa a agonia, dá fome, dá tudo, dá treme-treme, aquela incomodação na alma, irmãos. Enquanto não tivermos prazer em ouvir a palavra de Deus, nós temos alguma coisa errada, irmãos. Enquanto nossa alma não for tomada de prazer, irmãos, pelas Sagradas Escrituras, tem alguma coisa errada em nós, irmãos. Quando você chega ao médico doente, o médico pergunta se você está comendo, se alimentando bem. Pergunta, o médico pergunta. O médico de verdade pergunta. Você está se alimentando bem? Você está com apetite? Todo me alimentando bem. Opa, 70% de caminho andado. E quem ainda está com medo, está com apetite, irmãos, está bom demais, está com apreço pelo alimento, ainda tem chance ainda. O ruim é quando você chega com o crente assim, você ainda tem o prazer na palavra de Deus, em ouvir a palavra, e ouvir uma pregação. Você tem prazer em pegar um sermão e ouvir assim, com a alma aberta, em ler a tua palavra e meditar nela. Tem tido prazer na oração, tem tido prazer nesses momentos com Deus, são esses momentos, irmãos, que vão demonstrar a qualidade da nossa fé e a convicção da nossa salvação. Então, portanto, todo cristão tem o dever de procurar. Aí termina a aula, diz assim: portanto, todo cristão tem o dever de procurar confirmar a sua vocação e eleição com toda diligência, para que o seu coração possa dilatar-se, ó, o coração aí, o sentimento da alma, possa dilatar-se. Ele possa sentir esse prazer na alma de servir a Deus, de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, é melhor estar um dia na varanda da tua casa do que 1000 fora dele. Senhor, que prazer estar na tua casa, que prazer te servir. Como o salmista disse, né? Quando eu lembrava do teu povo subindo, as multidões, ali naquelas romarias, subindo ao templo para adorar o teu nome. Oh Deus, quanta alegria eu sentia na alma em ver o teu povo subir para adorar a Deus. Para que a alma se dilate, né? Em paz e alegria no Espírito. Irmãos, é a paz e a alegria no Espírito, não é a paz e a alegria das minhas emoções, não. Porque eu vou poder ter paz e alegria no Espírito, mas o meu emocional pode não estar em paz, pode não estar bem, o meu emocional. Por isso que a verdadeira espiritualidade, ela se firma na fé em Cristo Jesus e não nas minhas emoções. Porque se firmar nas minhas emoções, eu nunca teria uma espiritualidade verdadeira. Em amor e gratidão a Deus. E essa verdadeira certeza, ela resulta em gratidão e amor a Deus. Em vigor. Sabe o que é vigor? Sabe o que é vigor? Sabe onde vem a palavra vigor? É força, é firmeza, é energia, é crente disposto para o trabalho, é crente disposto para o trabalho. Porque o que tem já de gente dolente, porque como o apóstolo Paulo, já tem muitos que dormem. Se você tiver essa certeza de salvação, irmão, tu vai ser um crente dinâmico, um crente, irmão, um trator de esteira para trabalhar no reino de Deus. Tu vai ser crente de verdade. Venha o que vier, tu vai estar firme em Cristo, tu vai estar voluntário para a obra. Não tem tempo ruim, não tem sol, não tem chuva que te pare. Tu vai estar sempre produtivo na obra de Deus. Olha lá, ó. Em gratidão a Deus, em vigor e ânimo para os deveres de obediência. Tem ânimo para orar, tem ânimo para ouvir a palavra de Deus, tem ânimo para meditar na palavra, tem ânimo para investir em obra missionária, tem ânimo para fazer missões, tem ânimo para evangelizar, tem ânimo para estar com Deus, tem alegria em estar com Deus. Isso é resultado, irmão, de certeza de salvação. Isso é resultado. E diz, para os deveres de obediência, tais são os frutos naturais dessa certeza, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Porque essa doutrina é acusada de fazer com que os crentes parem. Ah, mas quem tem certeza da salvação vai parar. Porque já está salvo mesmo, tem essa certeza, então ele vai parar. Ele não vai mais evangelizar, ele não vai mais orar, ele não vai mais ir para a igreja. Ele vai até abrir um culto, vai até fazer culto só no lado dele para não precisar lá na igreja, para não gastar combustível, lembra não ter esse problema todo. Então ele vai ficar só em casa, eu estou salvo mesmo, irmãos. Quem ficar só em casa, se gabando disso, irmãos, cuidado com ele e ore por ele. Porque a verdadeira certeza da graça da salvação, irmãos,
Produz crentes que têm vontade de estar com outros crentes. Produz crentes que têm vontade de estar na igreja, em comunhão com a igreja e usufruir da comunhão da igreja. Se você não tem prazer mais de estar na igreja de Cristo, seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com você. Se você não tem mais prazer de estar aqui com os irmãos. Se você não tem mais prazer em ouvir o evangelho pregado. Se você não tem prazer em orar. Se você não tem prazer em buscar a presença de Deus. Se você não tem prazer em fazer missões, em evangelizar, em estar no reino de Deus e fazer parte desse reino, clamemos a Deus. Clamemos a Deus. Porque não sei nem se somos salvos. Quanto mais em buscar a certeza de salvação. Então, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Tem que dar continuidade nesse assunto agora que vem. E o pastor está com a palavra. Eu queria só orar com os irmãos. Vamos orar. Pedir a Deus que aplique a sua palavra em nossas vidas. Pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, essa manhã nós temos mais uma vez a graça, Senhor, o privilégio de ouvir a Tua palavra, de ser consolado, Senhor, pela Tua verdade, pela Escritura. Ó Deus, de ser confirmado, Senhor, acerca do Teu amor, das Tuas promessas, do Teu plano, da Tua vontade soberana, Senhor, para com a vida do Teu povo, para com a vida de pecadores como nós. Ó Deus, mas também nessa manhã fomos responsabilizados, alertados, induzidos, movidos, a que sejamos, Senhor, mais diligentes, mais compromissados, a que usemos, Senhor, todos os recursos espirituais que nos estão disponíveis. Amém. Para o nosso suprimento, para o nosso crescimento, para o nosso estabelecimento na fé, na verdade, para que sejamos confirmados, Senhor, no Teu amor, para que os nossos corações, ainda que em meio às trevas desta vida, dessas circunstâncias eternas, ó Deus, esta paz não seja roubada, esta paz não seja, Senhor, retirada. Nós, o Teu povo, Senhor, somos chamados a buscar essa confirmação, amém, essa certeza todo dia, Senhor, usando a Tua palavra, o auxílio do Teu Espírito, usando os meios de graça, usando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, em Tua misericórdia, Senhor, disponibilizou para o Teu povo, para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que a Tua graça nos mova a ser diligentes, Senhor. Pedimos que a Tua graça e o Teu amor, Senhor, nos mova, Senhor, a buscar verdadeiramente ao Senhor, a buscarmos de todos o nosso coração, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, a comunhão do Teu Espírito, a certeza da salvação, Senhor. Amém. Nós pedimos a Ti, Pai, anima o Teu povo, alegre o Teu povo, dê força ao Teu povo, dê ânimo ao Teu povo, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus comece em mim. Quebra corações.
aí, irmãos, a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Paulo começa dizendo, irmãos, que ele recebeu do Senhor o que também ele entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu esse pão e disse claramente aos seus discípulos: olha, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, Jesus está dizendo, todas as vezes, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Mas uma morte que não ficou ali no sepulcro, ou seu corpo não viu a corrupção, mas ele ressurgiu dos mortos e ele vai voltar. Então vocês estão anunciando a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta, até que ele venha. Essa é a esperança do crente. Quando ele participa da mesa, ele confirma a sua participação e sua comunhão no corpo de Cristo e com Deus e em Cristo. E essa comunhão sendo confirmada alimenta a sua esperança de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, de que essa reunião que se perpetua no tempo vai acontecer na eternidade com Cristo até que ele venha. Então, irmãos, a participação na mesa alimenta a esperança de dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como diz Paulo, a luta dos tempos presentes, ou do tempo presente, não hão de se comparar com a glória a ser revelada no futuro. Então essa é a esperança do crente, que essa glória se confirme, que essa glória futura se revele e que estejamos para sempre com o Senhor. Por isso, aí agora a implicação, vocês precisam ter responsabilidade, aí é pessoal. A igreja não tem aqui um examinador de corações, ou um aparelho que, como um raio-x, examine o coração dos irmãos. A igreja não faz essa ingerência. Todos aqueles que participam do corpo de Cristo precisam ter essa consciência pessoal, essa responsabilidade pessoal. Por isso Paulo diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice de modo digno, você mesmo se exclui da comunhão. Você mesmo traz sobre si as implicações da mesa, porque não se examina, não tem responsabilidade, não busca os meios de graça para perdoar e nem ser perdoado, nem confirmar a comunhão. Então Paulo diz, isso é modo indigno. É participar da ceia, da mesa, como se fosse uma mesa comum, sem entender que ela é a mesa do Senhor, a mesa da comunhão. Paulo diz, isso é ser indigno, é participar indignamente. E aí se torna réu do corpo e do sangue, ou seja, você está confirmando de que essa morte não tem valor algum para você. Você está dizendo, olha, aquela morte é a morte de um malfeitor cruel. Como disse o povo perante a cruz: caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse maldito. Não temos parte com ele. Então você, quando participa indignamente, você está dizendo, ele também para mim é maldito. A sua morte não tem nenhuma diferença para mim. Então você se torna um réu, alguém que esteve perante a sua morte na cruz. Pois quem come e bebe sem discernir, sem examinar, sem autoavaliar, sem um exame profundo, come sem examinar o corpo, come e bebe juízo. Não é mais ceia, é juízo. Eles a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, são poucos que dormem. Não é porque estão dormindo, perderam a hora, chegaram atrasados. Não, é um eufemismo para dizer que estão morrendo, sofrendo a disciplina do Senhor, porque não estão considerando a própria mesa do Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, aí voltamos para o exame pessoal, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor disciplina o seu povo, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama.
para não sermos condenados com o mundo. Então que nessa manhã, irmãos, eu e você, de forma consciente, de forma bastante alegre, em paz uns com os outros e com Cristo Jesus, possamos participar da mesa do Senhor. Eu peço que os irmãos se assentem. Nós, como de costumes, iremos orar. Você irá orar por você mesmo, você irá apresentar-se diante do Senhor. Nós iremos orar, apresentando os elementos que são separados do uso comum, e que essa ceia seja para você um meio de graça, você seja confirmado na fé, na verdade, na comunhão, e que você saia daqui mais engajado, mais compromissado, mais consciente da sua vocação, que você foi chamado das trevas para a luz. Você é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você é igreja de Cristo, você é salvo em Cristo. Que todas essas verdades agora se tornem mais claras na sua mente, e isso desça ao seu coração, te traga paz, te traga diligência, te traga compromisso, seu coração seja cheio do amor de Cristo, para amar ao Senhor e uns aos outros, certo? Que esse amor permeie sua vida. Então vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, nessa manhã. Eis aqui as nossas vidas, Senhor, totalmente examinadas pelo Senhor também, totalmente sondadas pelo Senhor. Eis aqui, Senhor, os lugares mais escondidos dos nossos corações nessa manhã estão claramente, Senhor, diante de Ti, estão patentemente claras perante o Senhor. E antes de participarmos, ó Deus, queremos mais uma vez pedir perdão por todos os pecados. Pedir perdão mais uma vez por todas as transgressões. Amém. Quer sejam aquelas transgressões que ferem a comunhão do corpo, aquelas transgressões, Senhor, que ferem o nosso relacionamento para com os nossos irmãos, bem como aquelas transgressões que ferem a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Amém. Aquelas comunhão, aquele pecado, aquela transgressão que, de forma deliberada, Senhor, ela rompe a nossa comunhão com o Senhor, entristece o Teu Espírito, macula a nossa comunhão, macula, Senhor, o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Queremos Te pedir perdão nessa manhã. Com aquele mesmo sangue que vertido na cruz o Senhor nos recebeu, Pai. Com este mesmo sangue nós queremos ser perdoados nessa manhã. Amém. E ter as nossas consciências, os nossos corações lavados, Senhor, de toda obra morta, de toda imundícia, Senhor, de toda sujeira. Amém. E sermos mais santos como Teu Filho foi, Jesus. Nós Te pedimos nessa manhã. De sermos como Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, que viveu de forma perfeita a Tua vontade. Que mais uma vez estes elementos, este pão, este vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor, ó Deus, seja separado do uso comum, Senhor, a fim de que o Teu povo confirme nessa manhã a comunhão uns para com os outros e com Jesus Cristo, Teu Filho, com o Senhor. E que esta comunhão se transforme em meio de graça em nossos corações, Senhor, para que sejamos mais compromissados, mais engajados, mais firmes, mais constantes, mais amorosos, mais mansos, mais pacientes, mais firmes, mais convictos, pessoas dispostas a buscarem mais o Teu reino, Senhor. Oh Deus, que a Tua graça, Senhor, traga esta certeza aos nossos corações, que a participação no corpo de Cristo nessa manhã seja transformada em meio de graça em nossos corações, Senhor. Amém. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos assentados podem cantar, começar em mim, junto com Samuel. Vamos fazer melhor. Quem for participar, fique de pé. Que sejamos todos
Irmãos, o texto nos diz claramente, né? Que na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, esse é o meu corpo que é dado por vós, que semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém. Então vamos comer o pão, que representa o corpo, beber o cálice, que representa o sangue. E eu vi uma oração final do Diácono Ricardo. Meu Deus, soberano Pai, Deus de amor, de misericórdia, Deus de graça. Nós queremos te adorar nesse momento, Senhor. Amém. Nós exaltar o teu santo nome. E digo de receber de nós toda gratidão, Senhor. O Senhor tem sido perfeito e maravilhoso para nós. Amém. Nós só temos a te agradecer pela vida, É verdade. pelo dom da vida, pela saúde, pela graça, pela paz que fez dispensar. Pai, nós temos a te agradecer porque passamos por mais um mês, mais uma semana, na tua presença, É guardar. verdade, sim. Ainda que sejamos homens e mulheres, pais, mas o Senhor tem nos guardado em Cristo Jesus. Tem nos dado muito mais, muito além do que merecemos e muito além do que precisamos. É verdade. Eu tenho dado tudo o que precisamos. Por isso nós te agradecemos. Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, neste momento de reflexão. Se há algo nos nossos corações, Senhor, que ainda seja maculados pelo pecado, pelo mal. Se há alguma atitude escondida no nosso ser. Se há, meu Deus, atitudes para com nossos irmãos. É verdade. Nos perdoa nesse momento. Amém. Nos dá uma comunhão verdadeira com os nossos irmãos. Sim. Elimina do meio de nós, Senhor, todo mal-estar, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Amém. Que nós possamos amar e honrar os nossos irmãos, guardar as suas reputações. Que nós possamos, Senhor amado, criar a mente de Cristo. Que nós possamos, meu Deus amado, não nos enredarmos uns com os outros. Sim. Mas que possamos nos amar em Cristo Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor. Que misericórdia dessa igreja, Pai. Amém. Nós cresçamos em santidade, santificação. Nós cresçamos juntamente com o nosso pastor. Nós cresçamos, Senhor amado, de acordo com a Tua palavra que tem sido pregada. Amém. Ó Deus, olha para nós com olhar de misericórdia. Tantas igrejas têm passado por lutas e dificuldades. Tantas igrejas têm passado por perseguições e guerras. É verdade. Quantas igrejas têm fechado as portas por não terem guardado o verdadeiro Evangelho. Sim. E quantos estão sendo perseguidos em um país vivo como o nosso. E quantos países aí não podem nem ter uma igreja aberta, Senhor, de forma civil, de forma pacífica. Ó Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós, que nós possamos, Senhor, nos achegarmos a Ti, que nós possamos, Senhor, Te agradar com as nossas vidas, meu Pai. Amém. Ó Senhor, guarda-nos em Cristo Jesus e que damos agora um almoço em comunhão, Senhor, na Tua presença, que nós possamos, Senhor, amar cada vez mais uns aos outros. Sim. E suportar os fardos uns dos outros. É verdade. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém.